Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a partir de agora, nas nossas aulas, nós focaremos um pouco mais em gêneros argumentativos, né? Então, nós estávamos estudando gêneros narrativos, estudamos relatos, estudamos notícia, estudamos entrevista e vários outros gêneros. Vocês fizeram também resumo e afins. Só que agora nós daremos início a diversos gêneros em que predomina o caráter argumentativo. Por que isso? Porque passado esse primeiro momento de aprender a expor as ideias no papel, a organizá-las, a construir, né, uma sequência lógica de início, meio e fim, é necessário que a gente consiga, a partir de então, defender também ideias. Então, a partir do momento que nós já sabemos selecionar aquilo que é mais importante, que aprendemos com resumo, apresentar um posicionamento, que foi o que vocês fizeram na carta aberta. Nós precisamos agora aprender a defender esse posicionamento. Então, a partir de agora, começando com editorial, artigo de opinião em seguida, depois resposta argumentativa, enfim, a dissertação argumentativa. Então, nós estamos começando hoje, né, uma série de vídeos em que vocês aprenderão a argumentar, a defender uma ideia, a defender um ponto de vista. É claro, né, que nós começamos pelos gêneros mais tranquilos, pelos gêneros mais fáceis, porque o objetivo é que vocês entendam o que é expor um posicionamento e como defendê-lo, tudo bem? Estruturalmente, cada um dos gêneros segue, né, uma estrutura, né? Então, vocês vão perceber que a estrutura do editorial é muito semelhante do artigo de opinião, que vai ser semelhante à da dissertação argumentativa, mas passo a passo nós vamos aprendendo como fazer isso, como elaborar, o que muda de um para o outro, tá? Então, esse primeiro recado é: deixamos agora os gêneros narrativos de lado, né? Já aprendemos os principais, e agora começamos os gêneros argumentativos, que são fundamentais, né, para a construção de qualquer pensamento crítico. E aí, o gênero escolhido, né, o primeiro gênero escolhido foi o editorial. De modo geral, o que é um editorial? O editorial é um gênero que faz parte dos textos do universo jornalístico, junto com o artigo de opinião, junto com a notícia, junto com a reportagem. Porém, o editorial, por ser um gênero argumentativo, assim como o artigo de opinião, ele tem a função de defender, né, um ponto de vista, e esse ponto de vista é do jornal, da revista em que ele aparece. Então veja uma definição: é um gênero predominantemente argumentativo que circula na esfera jornalística, isso que eu acabei de dizer para vocês. Por que ele circula na esfera jornalística? Justamente pelo local em que ele é publicado e porque ele é argumentativo. Porque os editores do jornal, né, as pessoas responsáveis pela escrita do editorial, querem defender um ponto de vista, o ponto de vista do jornal, em relação a determinado assunto que está em evidência na mídia. Então, isso é um editorial. É um texto que geralmente aparece nas primeiras páginas de um jornal, né, logo no início, ou de uma revista, que reflete a opinião do jornal ou da revista sobre determinado assunto que esteja em evidência na mídia. Tudo bem? E essa definição vai nos ajudar a entender as demais características que vão aparecer nesse tipo de texto. Então vejam, qual é a função do editorial? Conforme eu já disse, é apresentar um posicionamento, uma opinião, a tese do jornal ou da revista, dependendo de onde ele for publicado, em relação a alguns temas. Que temas são esses? Temas que estejam em evidência na atualidade, temas que tenham sido noticiados, né, naquela mesma edição. E é por meio dele, né, que alguns órgãos da imprensa declaram aos leitores os seus posicionamentos sobre diversos assuntos que estejam em evidência no cenário atual, né? Então vamos pensar, nós vamos ler um exemplo de editorial e o que mais está em evidência na mídia hoje? O coronavírus. Então é natural que em diversos jornais, em diversas revistas, apareçam editoriais falando sobre esse assunto, com o objetivo, né, de apresentar para a população o posicionamento daquele veículo, né, midiático em relação a esse assunto.
E aí, o objetivo, então, além de ser um gênero jornalístico, né, e ter a função de apresentar uma opinião, por ser jornalístico, ele tem também a função de informar. Então, como eu disse aqui para vocês, além disso, por ser um gênero jornalístico, também há preocupação em levar informações atuais ao leitor. Essa junção de opinião e informação é o que caracteriza o editorial. Então, percebam, por que nós começamos justamente com o editorial, logo depois de diversos textos narrativos? Porque vai ter que haver, em algum momento, a exposição de ideias. Aquilo que vocês aprenderam na notícia, vai ajudá-lo a construir um editorial. Tipo, o que está acontecendo, quando, como. Essas informações vão nos ajudar a construir um editorial. Só que aqui, até por não ser uma notícia, não basta expor fatos, expor ideias e expor acontecimentos. É necessário que um posicionamento, uma opinião seja defendida. Tudo bem? Então, a gente poderia pensar no editorial como uma junção da informação com a opinião. Bom, resumindo então para vocês, o editorial é um gênero jornalístico, predominantemente argumentativo, cuja função é explicitar a opinião de uma instituição jornalística, jornal, revista, blog, mais jornal e revista, né? Os blogs quase que não são mais utilizados, quase não são mais vistos hoje, sobre um tema. Por ser um gênero que manifesta uma voz coletiva, como assim manifesta uma voz coletiva? Bom, o editorial não reflete a opinião de uma pessoa, mas do jornal todo, do grupo de editores do jornal. Então, a voz que fala ali não é individual, é coletiva. Justamente por isso, não há assinatura. Ah, mas não poderia assinar com editores do jornal tal? Não, não pode haver assinatura, justamente porque reflete a opinião de um grupo e não de uma pessoa, e a assinatura é caracterizada por isso, né? Por ser individual. Então, nesse sentido, já fica aqui a primeira característica do editorial, né? Além de tudo que a gente já falou. Estruturalmente, o editorial não pode apresentar assinatura. Por quê? Justamente porque não reflete a opinião de um indivíduo, mas de um grupo. E aí, então, pensando em estrutura, vocês vão perceber que a estrutura de um editorial vai ser muito semelhante ao que vai aparecer no artigo de opinião, que vai ser muito semelhante ao que vai aparecer em uma dissertação argumentativa. Então, qual é a estrutura? O editorial obrigatoriamente tem que apresentar um título. E a gente tem que pensar que esse título ele tem que ser bem elaborado, tem que refletir o que vai aparecer no texto, né? Então, se eu vou fazer um editorial sobre as queimadas na Amazônia, o meu título tem que estar bem relacionado ao que vai aparecer ao longo do texto. E, principalmente, pelo local em que ele é veiculado, jornal ou revista, ele tem que ser chamativo. Porque qual é a intenção do título? Fazer com que a pessoa leia, nossa, que título interessante, e a partir dele se interesse pela leitura do restante do texto. Então, como eu coloquei aqui para vocês, o ideal é que seja criativo para chamar a atenção do leitor e fazê-lo ler o texto. Pode apresentar uma expressão ou palavra-chave que resume o tema do texto. Tudo bem? Então, esse é o objetivo. É uma expressão curta que tenha, né, a função de mostrar para o leitor o que vai ser desenvolvido ao longo do texto, principalmente criativo e chamativo, porque é ele que vai fazer com que as pessoas queiram ler, tenham vontade de ler o restante do editorial. Bom, o editorial ele pode ser dividido em diversos parágrafos. Vocês vão perceber que um editorial publicado num jornal, geralmente ele é bem extenso, né? Eu vou ler um texto com vocês que é um pouquinho longo. Só que, quando a gente pensa em vestibular, quando a gente pensa na produção de um estudante de ensino médio, nós pensamos em um texto de, em média, 4, 5 parágrafos. Por quê? Porque a maioria dos vestibulares limita a produção textual em 30 linhas. A Unicamp, por exemplo, são 22 linhas. Então, a gente nunca vai gravar na cabeça, sempre tem que ser 4 parágrafos, sempre tem que ser 3 parágrafos. Não, tudo depende da quantidade de linhas que o vestibular vai me oferecer, do assunto também, e da proposta de redação, tudo bem? Mas, de modo geral, o editorial, além do título, é composto por 3 partes: introdução, argumentação e conclusão. Então, pelo menos 3 parágrafos vão existir, tudo bem? Qual é a função de uma introdução? Então, em qualquer texto dissertativo, a função da introdução é sempre apresentar o assunto que vai ser trabalhado ao longo do texto,
né? O tema específico que vai ser desenvolvido e, em grande parte das vezes, a tese, já o posicionamento que vai ser defendido. Então, coloquei aqui para vocês. Geralmente inicia com um resumo de uma notícia que esteja em evidência na mídia, justamente porque, como eu já falei, ele é baseado em assuntos atuais que tenham sido publicados na mesma edição do jornal ou da revista. E, a partir dessa contextualização, né, introduzir o tema do editorial. Pode apresentar uma opinião, pode já apresentar a opinião do jornalista, do editor ou da revista, muito semelhante ao artigo de opinião e a estrutura de uma introdução de uma dissertação, só que com isso vocês ainda não precisam se preocupar. O importante aqui é entender que a função da introdução é apresentar o assunto que vai ser desenvolvido, o tema especificamente e já apresentar o posicionamento do jornal, da revista em relação ao assunto que vai ser desenvolvido. Desenvolvimento é o nome que a gente dá aos parágrafos de argumentação. Pode ser um parágrafo só, podem ser 2, podem ser 3. Não existe uma regra que delimita a quantidade de parágrafos, tudo bem? O importante é que nesse parágrafo ou nesses parágrafos, o aluno consiga defender com fundamentação a ideia. Então, desenvolvimento. O editorial deve mesclar informações, interpretações e opiniões. Deve apresentar argumentos, fatos, dados, exemplos, citações, enfim, tudo que sustente o posicionamento da instituição jornalística. Então, aqui fica importante nós pensarmos que a função, a característica de qualquer argumentação, de qualquer defesa de ideias, é justamente defender com fundamentação, com coerência. Não adianta defender uma ideia baseada em achismos. Então, para que a gente defenda qualquer opinião sobre qualquer assunto, nós precisamos ou de uma fundamentação científica, um estudo, uma pesquisa que fale, que concorde com aquilo que eu estou defendendo, ou uma citação, algum estudioso, filósofo, sociólogo que já tenha falado sobre aquilo, ou um livro, um filme que comprovem ou que justifiquem o meu posicionamento. O que não pode acontecer é uma opinião baseada em achismos, porque achismos não garantem a defesa do seu posicionamento, é só mais uma opinião em meio a diversas que estão por aí. Então, para defender a ideia, para argumentar em um editorial ou em qualquer texto argumentativo, é necessário que o seu parágrafo tenha fundamentação. E aí, dependendo da quantidade de linhas dadas pelo vestibular, como eu já falei para vocês, recomenda-se fazer 1 ou 2 parágrafos de desenvolvimento, tudo bem? Então, vamos retomar. A introdução é o momento de apresentar o assunto, o tema e o posicionamento. O desenvolvimento, 1, 2, 3 parágrafos de argumentação, é responsável por defender esse posicionamento baseado em opiniões, interpretações e principalmente em evidências científicas, fatos, dados, notícias, estatísticas. Tudo bem? E para finalizar a estrutura do editorial, a última parte é a conclusão, que é o último parágrafo. Ele reapresenta a tese, reafirma a tese ou o posicionamento e justifica o título. Então, não necessariamente o seu título tem que sair da conclusão, mas é muito interessante que, até por ser um gênero do universo jornalístico, haja esse jogo de palavras e casando, né, o final do texto com o título lá em cima. A função da conclusão é somente apresentar um resumo das ideias que já foram trabalhadas. Uma das regras é que na conclusão nós não podemos apresentar ideias novas. Tudo bem? E aí, estamos finalizando, né, as características do gênero editorial. Linguagem. A linguagem do editorial, ela requer formalidade e obediência às regras gramaticais, justamente pelo meio, né, em que eles são publicados, veiculados. Então, é um meio formal. Deve ser escrito em terceira pessoa ou primeira pessoa do plural, nós, que é a instituição jornalística. Qual é a recomendação? Que vocês mesclem a terceira pessoa, do singular ou do plural. Então, o fato aconteceu, o homem disse que, e nós pensamos que, acreditamos que. Por quê? Porque você vai expor os fatos e expor a opinião do jornal sobre esses fatos. Isso justifica o uso da primeira pessoa do plural, tá? Lembra que a voz é coletiva, não é individual. E
Para finalizar, por se tratar de um gênero opinativo, a linguagem deve ser persuasiva e, dependendo das intenções da temática, pode apresentar um tom bastante agressivo na argumentação. Cuidado com essa palavra agressivo. Quando a gente diz um tom agressivo na argumentação, não quer dizer que você possa ofender ou agredir alguém com palavras no texto. Não é isso. O que a gente quer dizer com um tom bastante agressivo é um tom bastante provocativo. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um texto sobre alguma evidência científica, uma comprovação científica, pessoas que defendem que a ciência está errada, por exemplo, mas já tem dados comprovando que ela está certa. Você pode usar, por exemplo, ironia, tentar inserir algum recurso de humor, justamente para provocar. Mas quando a gente fala em agressivo, não é colocar palavrão, não é ofender ninguém. Quando a gente faz isso em qualquer texto, o nosso texto é zerado. Não pode fazer isso, tudo bem? Então, só para finalizar, é um texto formal, mas você pode usar de alguns recursos da linguagem para fazer com que o seu texto tenha esse teor provocativo e persuasivo. Tudo bem? Então, de modo geral, editorial, vamos resumir, é um texto publicado em jornais, revistas, esses veículos de comunicação que tem o objetivo de defender uma opinião, um posicionamento dos editores do jornal, da revista, de um grupo, uma voz coletiva sobre determinado assunto que tenha sido publicado naquela mesma edição ou que esteja em evidência. Ou que esteja em evidência na mídia, tudo bem? De modo geral, é isso. No próximo vídeo nós vamos ver um exemplo e vamos fazer também uma atividade sobre o gênero editorial. Tudo bem? Tendo dúvidas, enviem mensagem e até mais.